Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de setembro. Tenho 12 livros, eu acho, para mostrar para vocês, 12 ou 13, depende do modo que vocês vão interpretar, tá? Mas eu explico melhor depois. Mas antes, quero que você curta esse vídeo se você gosta de livros de leitura do mês, ou se você gosta da minha pessoa, ou se você gosta de booktubers, ou qualquer coisa, tá? Vou deixar o link de compra de todos esses livros, mais o meu link geral da Amazon aqui embaixo também, caso você queira comprar alguma coisa e me ajudar com uma pequena comissão, tá? Ative notificações também para não perder nenhum vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, né? Eu comecei o mês fazendo um vlog temático lendo Arqueiro, lendo livros de lançamentos da editora Arqueiro, que foi muito legal, eu adorei fazer, sair com 2 leituras favoritadas este vlog. Vai lá assistir se você ainda não assistiu, tá? Que eu tô falando melhor sobre cada um. Mas vamos começar. Para esse livro eu dei 4 estrelas e meia e favoritado, que é A Travessia de Greta James. Esse é um livro que me surpreendeu bastante. Eu comecei assim meio sem nenhuma expectativa, né? Eu sabia o que eu sabia desse livro. Sabia que era uma mulher que tinha um problema com o pai, uma relação meio difícil com o pai, ela estava sofrendo o luto pela mãe. E ela terminou um relacionamento há pouco tempo e também ela tava, assim, com um problema na carreira dela. Ela é cantora. E aí ela se obriga a ir nesse cruzeiro, né, com o pai dela, porque o pai dela tinha comprado já pra ir com a mãe, só que a mãe acabou morrendo, né. E aí a gente vai vendo a relação dela com o pai dela, como era, volta um pouco no passado, como era a relação da mãe com ela, com a profissão dela. E aí a gente conhece também um personagem aqui que ele é um professor. E ele vai dar uma palestra sobre O Chamado Selvagem, que é o próximo livro dessa lista. E aí é mencionado esse livro, por isso que estavam vendendo junto, por isso que eu recebi os 2. E aí eu fiz questão de ler também, esse aqui é um livro clássico, tá? Mas eu já falo melhor sobre ele com vocês. E esse foi um livro que me emocionou. Eu chorei, eu até gravei assim, eu chorando um pouco, porque foi muito interessante, gostei bastante, super, super recomendo pra vocês. Se você não dá nada pra esse livro, você vai se surpreender, tá? Eu, pelo menos, me surpreendi. Só que, não tem defeitos, tá? Só que eu me arrependi de não ter marcado o livro. Eu comecei a ler ele sem marcar post-it nem nada e começou a ter muita coisa legal, só que eu já tava com preguiça e eu já tinha deixado coisa passar pra trás, acabei não marcando. Então, um dia eu quero muito fazer uma releitura e marcar, porque eu não marquei nada. Mas o meu conselho é já comecem a ler com post-it e marca texto do lado, tá? Então, o próximo livro eu dei a nota 3, que é O Chamado Selvagem. Esse é um livro que fala sobre um cachorro, tá? Basicamente é o ponto de vista do cachorro numa corrida de ouro, que retrata, né, corrida de ouro. Não sei em que ano é, gente, eu não lembro em que ano que foi essa corrida de ouro, mas a gente pode ver aqui como o cachorro vai sobreviver a todas as coisas. Ele foi sequestrado dos donos dele e foi levado pra puxar trenó, sabe? Então ele sofreu bastante, maus tratos de pessoas, de outros animais e tal. E aí ele foi, bem legalzinho, assim. Mas nada de muito marcante, digamos assim. Mas eu fiz essa leitura, tá? O próximo é um livro super hype. Assim, eu dei nota 4, tá? Eu gostei desse livro, mas eu não amei. Que é A Hipótese do Amor. Esse casal aqui que vai fingir que está junto por N motivos, né? A gente sabe que ele é um professor acadêmico e ela é uma aluna do doutorado, eu acho. Então é bem nesse ambiente de universidade, né? E tem todo esse negócio de química ali que é muito interessante. E ela acaba agarrando ele, assim, no meio do lugar ali que eles estão, porque ela quer provar pra amiga dela que ela não tá interessada no ex dela. Porque a amiga está interessada no ex. É um rolo, tá? Mas lendo você entende. E aí ela acaba beijando esse professor, que é super mal falado ali, porque ele é muito rígido. Então, mas ele é muito bonitinho, assim, né? O jeito que ele trata ela e tal. A gente vai vendo esse romance crescendo cada vez mais e tal. É super clichê, a gente já sabe, tá? Tem um assunto aqui bem interessante sobre abuso de poder, né? E outros tipos de abuso nesse meio acadêmico, de professores, pessoas, né, que estão mais alto na hierarquia e tal. É bem interessante, assim, só que eu esperava mais, confesso pra vocês, tá? O próximo livro, eu dei 5 estrelas favorito. É o livro maravilhoso, assim. Maravilhoso. Que é A Última Livraria de Londres. Esse eu resolvi marcar daí, tá? Porque
porque daí eu já aprendi a lição. Ai, gente, esse livro, assim, ele é muito grandioso, assim, sabe? Ele fala como o poder de uma leitura pode salvar as pessoas, como os livros salvam as pessoas, né? A nossa protagonista aqui, ela vai trabalhar numa livraria só pra ela ganhar uma carta de recomendação, porque ela quer trabalhar em outro lugar, ela não tem contato com os livros. E o cara, o dono da livraria, não quer funcionário. Mas aí ele acaba aceitando por conta de uma mulher ali que insiste, né? A mulher que ela tá morando na casa, que era amiga da mãe dela, a mãe dela já morreu também. Todas as mães desses livros aqui já morreram. Poderia dar um outro tema pro vídeo, né? Enfim. E aí ela vai com a amiga dela e é bem... Logo estoura a guerra, assim. E aí quando ela ia ter um romance, assim, com um cara muito legal, ele acaba virando piloto. E aí eles ficam se correspondendo por carta. O romance é bem, assim, bem pouquinho que tem aqui, sabe? Mas é muito legal. Mas é ela se descobrindo e ela fazendo coisas pra ajudar nessa guerra. E ela se apaixonando pelas leituras, ela lendo. Ela leu o Conde de Monte Cristo aqui. E ela traz à tona aquela sensação do leitor de devorar um livro, porque aí eles estavam com apagões e tal, não podia, né, blackout e tudo, e ela lia embaixo da coberta com uma vela, uma lanterna, não sei se existia lanterna, não lembro agora, mas ela iluminava pra ela poder, de madrugada, terminar o livro, porque ela tava super curiosa. E aí, ela se apaixonando pelos livros, ela faz com que as pessoas que entrem na livraria se apaixonem também. Ai, gente, ai, muito legal, olha, sério, vocês precisam ler esse livro, muito, muito bom. O próximo livro eu dei nota 3,5. Essa foi, de certa forma, uma decepção, porque essa é a autora que eu mais gosto da coleção Romance de Hoje, que é a Lucy Dillon, e o livro é um pequeno gesto de gentileza. E eu tava, assim, ansiosíssima pra ler esse livro, eu tinha certeza que eu ia amar, e eu não amei. Eu não sei porquê. Mas existem, assim, né, autores que você gosta muito dos livros, mas tem um ou outro que você não gosta. Eu mesma, a Christine Hanna, que é uma autora que eu amo, tem 2 livros dela que eu não curto, a Colleen Hoover também, então acho que é muito normal disso acontecer, né. Aqui a gente tem uma menina que perdeu a memória, mas ela não é a protagonista do livro, porém ela ganha muito protagonismo nesse livro. E ela não sabe quem é, ela foi atropelada ali na frente de um hotel. E a gente tem um casal também, a nossa protagonista tem um marido que os pais tinham um hotel nesse local, né, muito antigo. E aí o marido acabou morrendo da mulher e ela ficou sozinha, viúva. E aí o casal foi pra lá pra ajudar ela a reformar esse hotel e tal, e dar uma animada nela. Daí muitas coisas começam a acontecer, mas ao mesmo tempo nada de tão relevante. Eu não gostei da relação dela com o marido dela, eu não gostei do marido dela, então também não gostei do desfecho do livro, então assim, tava arrastado, não sei o que aconteceu aqui, gente. Mas enfim, foi isso. Não dei uma nota tão ruim, né? 3,5 não é uma nota ruim, mas eu esperava mais, tá? O próximo livro eu dei a nota 4, é um livro muito legal, eu adorei essa leitura, é Latissoy, olha o tanto que eu marquei nesse daqui também. É um livro de cultura indígena e que fala de fantasia, de fantasmas. A nossa protagonista é Latissoy, ela tem um cachorro fantasma, ela tem esse poder de reviver os animais mortos, né? Então ela tem o cachorrinho dela ali que já morreu, mas faz parte da vida dela. E aí, o primo dela acaba morrendo de uma forma muito estranha, num acidente muito estranho. E ele vem no sonho dela e fala pra ela o nome da pessoa que matou ele. E aí eles vão começar a investigar e ver o que aconteceu e tal. E é muito legal, porque eu gostei muito da relação dela com a família dela, que ela não faz nada escondido, sabe? Como tem muitos livros de adolescentes que fazem as coisas escondido dos pais. A gente sabe que sempre dá cagada, mas ela não, ela conta, ela fala, eles se ajudam entre si. Ela é uma personagem assexuada, o que é muito interessante também, mas não é explorado aqui, é só mencionado, mas não trabalha nada, tá? Mas é um livro que eu gostei bastante e recomendo pra vocês. É uma leitura um pouquinho mais jovem, mas mistura fantasia com histórias antigas, né? Tem vários trechos de histórias antigas, de lendas antigas, né? E também investigação. Então é um livro bem legal. O próximo livro eu dei a nota 3,5. Foi um livro que eu gostei, mas em algum ponto eu tava meio cansada já de ler, que é Minha Simples Jane. Mas a proposta desse livro é muito legal, porque é um reconto de Jane Eyre. Jane Eyre é um clássico que eu gostei muito de ter lido, e lendo aqui eu consigo ver cenas e pontos chaves daquele livro que estão todos presentes aqui, só que um pouquinho diferente, né, de uma outra forma. A nossa protagonista aqui, a Jane, ela vê fantasmas, ela é uma vidente, e aí tem uma sociedade ali que quer
aprisionar os fantasmas que estão incomodando e eles querem recrutar ela, mas ela não quer. Ela só quer ser uma tutora de alguém numa casa. É disso que ela quer trabalhar. E ela acaba indo para aquela casa super famosa lá, que eu nunca lembro o nome, que eu acho que deve ter aqui atrás. É Thornfield Hall. E lá a gente tem o Sr. Rochester, que é um senhor muito do engraçado. Tanto aqui nesse livro quanto no original também, ele é bem engraçado. Então a gente vai vendo aqui as coisas como vão acontecendo. A gente tem a melhor amiga da Jane aqui, que é a Charlotte, e a Charlotte Brontë, a escritora do livro, e que ela escreve também, ela tá querendo escrever a história de Jane, tem romance, e o final é interessante, porque o final não é igual, o original muda, então, assim, bem legal. Só que não atingiu, assim, as minhas expectativas, eu não tinha expectativas, mas, assim, vocês entenderam, né? É um livro bem legal, mas nada que eu acho muito marcante, assim. Ah, vocês entenderam, tá? Agora, um livro que me surpreendeu bastante, eu dei nota 4. Eu não tava com expectativa nenhuma, porque apesar de eu gostar da autora, de já ter lido livros de fantasia dela, esse é um livro jovem. E livros jovens, pra mim, não funcionam muito bem. Então eu comecei a ler meio despretensiosamente e acabei gostando muito, que é Toda a Minha Ira, da Sabatahir. Gente, esse livro foi crescendo ao longo da leitura. Eu fui me apegando aos personagens. Aqui são 2 personagens, eles são amigos, mas eles tiveram uma briga. E aqui a gente vai vendo eles tentando se reconectar novamente. Depois de uma tragédia que acontece aqui. Os 2 são de descendência muçulmana e... Como que fala? Não é só muçulmana. Ai, eu esqueci, gente. Eu tenho uma memória péssima. Eles são do Paquistão. Então, nossa, trabalha assuntos muito legais, muito, assim, importantes. E não tem mimimi de adolescente. São assuntos sérios. E a autora trabalha com muita responsabilidade. Você vai se apegando aos personagens. E o mais interessante é que quando você se apega aos personagens, você sofre junto com eles. E você sofre por antecipação. Então eu me vi ali, não pode acontecer isso com eles. Eu não quero que aconteça. Mas você tá vendo que vai acontecer, sabe? E você fica apreensivo. Então acho que é muito legal quando o livro consegue, né, arrancar esses sentimentos de você. Então eu super recomendo essa leitura também. Dentro de livros jovens, esse daqui se destacou bastante, eu gostei bastante, tá? Próximo livro foi uma releitura, foi o livro do Justi Clube de setembro. A gente releu não, né? Eu reli O Circo da Noite, tá? E a minha nota pra ele é 5 estrelas favorito. Eu pensei, na releitura, eu não vou marcar nada, né? Porque eu já marquei tanto na primeira leitura, eu marquei quase o dobro disso aqui, tá? Na primeira leitura, então eu pensei, vou deixar o post-it aqui, mas eu não vou marcar. E me enganei, porque marquei bastante coisa também, só não grifei, né? Eu consegui gostar mais da releitura do que da minha primeira leitura, gente. Eu consegui perceber coisas diferentes. Eu achava que eu lembrava das coisas, mas a hora que acontecia, eu pensava, nossa, eu não lembrava que era assim. Personagens também, eu não lembrava da importância dos personagens aqui. Eu gosto muito, muito, muito desse mundo mágico que tem aqui, desse tipo de fantasia fantástica, onírica, sabe, um espetáculo, uma coisa assim que você não sabe o que é realidade, o que não é, dá vontade de entrar aqui e nessas tendas aqui, que são muito reais, sabe? Quem não sabe a história do Circo da Noite, é mais ou menos assim. O circo, ele chega sem avisar, ele fica aberto à noite, fecha de dia e daqui a pouco ele some, tá? Mas o que acontece? Antes, a gente vai passado e presente, confunde um pouco as pessoas, todo mundo reclamou disso, mas na minha releitura eu não fiquei confundida, não fui confundida, tá? Achei bem ok essa parte, mas confundi realmente, né? Na primeira vez que eu li eu fiquei também meio confusa, porque daí tem personagens diferentes, tem datas diferentes, acontecimentos diferentes, enfim. Aqui a gente tem um jogo, basicamente, tá? 2 personagens fazem meio que um pacto com um anel ali, e cada um vai treinar uma pessoa pra eles fazerem um jogo, e quem ganhar, ganhou, assim. Só que anos se passam. E aí eles vão apresentando coisas diferentes ali, e eles começam a se envolver, e... Ai, gente, não saiba mais nada, só saiba que você precisa ler esse livro, porque ele é maravilhoso. O Mar Sem Estrelas, da mesma autora, é muito bom também, só que ele é mais confuso. Mas eu quero muito reler aquele livro, tá? Agora, vou colocar a capinha aqui, porque eu não tenho esse livro em mãos, porque eu me desfiz dele.
eu dei nota 2,5 para Luzes do Leste, tá? Essa nova série Bússola da autora não tá funcionando pra mim. Eu me irritei muito com o primeiro livro porque o personagem era um babaca. E nesse segundo livro, o personagem não é um babaca. Ele já vem lá do primeiro livro, ele é o amigo do protagonista. E ele é um querido, muito fofo, né? Ele sofre ali com o câncer da mãe dele e ele tá com medo que volte o câncer. E aí passam-se anos e aí a mãe dele tá em remissão. Então, mas ele tem sempre aquela angústia, né, de ficar sozinho, porque é só ele e a mãe, e ele é muito ambicioso também, então ele quer crescer, ele quer fazer muitas coisas boas para as pessoas que precisam, né, ele quer construir prédios de luxo para pessoas pobres, uma coisa assim, tá? E a nossa protagonista, ela é uma órfã e tal, e ela tá ali num dia de Halloween, os dois estão ali, ele tá vestido de Capitão América e ela tá vestida de Chapeuzinho Vermelho. E aí eles estão ali na rua e tem um casal discutindo alguma coisa assim. E ele vai se meter e acaba apanhando. E aí ela vai ali, conversa com ele. E eles vão beber num bar, começam a se conhecer, conversar e tal. Só que eles não sabem um nome do outro. Ele só chama ela de Chapeuzinho, o que me irritou bastante, porque ele chama ela de Chapeuzinho o livro inteiro. Ela chama ele de Capitão. Alguns diálogos me irritaram bastante. E aí ele fala pra ela... Ela conta, né, que ela tá sofrendo um fim no relacionamento, que ela amava o cara e tal, e o cara deixou dela. E aí ele fala pra ela, eu aposto que você consegue se apaixonar por mim em 5 horas. Aí eles começam a levar, um leva o outro num lugar que gosta, ou que acha que a pessoa vai gostar e tal. E eles acabam, assim, se gostando no fim da noite, mas não apaixonados. E eles combinam que eles não vão procurar um ao outro, porque vai acabar ali, foi muito legal e tal, só que ela tem outros objetivos e ele também não pode ter uma namorada agora e tal, então ele também não quer muito isso. E aí anos se passam e aí ela vai lá e tem um outro relacionamento tóxico, porque ela não aprendeu da primeira vez, ela tá lá em outro relacionamento tóxico, prestes a casar, e aí muitas coincidências acontecem, ele volta pra vida dela. Enfim, é meio que isso, não funcionou pra mim. Eu vou ler o terceiro de Teimosa, se chegar aqui em casa eu vou ler, senão não. Mas não sei, gente, o que tá acontecendo. Se é eu que não gosto mais da Brittany, se é a Brittany que tá decaindo, eu realmente não sei, tá? Agora eu vou falar pra vocês leituras que estão em andamento. Leituras em andamento, tá? Então, pretendo terminar hoje, tá? Uma Segunda Chance, da Christine Lauren. É um livro bem clichê também. Eu não sei porque que eu acho que eu vou ler esses livros e eu vou achar alguma coisa muito diferente, mas às vezes eu acho. Esse daqui é... Dois personagens se conhecem 14 anos atrás. Ele tem 21, ela tem 18. E ela foi viajar pra Londres com a avó dela. A avó dela super sufoca ela, porque ela é filha de um ator muito famoso. E só que ele traiu a mãe dela e tal. Então eles meio que fugiram da onde morava e foram morar com a avó numa cidadezinha pequena. Então os fotógrafos, ela mudou de nome, a imprensa, ninguém sabe onde ela tá? Mas ela conhece esse carinha ali, ela fica amiga dele, fica apaixonada por ele, ela acaba contando coisas pra ele e ele conta coisas pra ela. Ele tem um sonho de ser escritor, ela também tem um sonho de ser atriz, mas claro que não vai dar certo. O pai dela não procura ela não sabe se ele não procura porque não quer ou se eles não deixam. Enfim, e aí acontece que no dia que ela tá indo embora, né, eles já tiveram um tralalá ali e tal, e ele não tá mais ali, e aparecem fotógrafos e reportagens dela falando que ela estava ali, contando um pouco da vida dela. Então ela se sente super traída, de coração partido por ele ter feito isso com ela. 14 anos se passam. E agora ela é uma atriz famosa. E aí a gente vai ver o desenrolar disso, tá? Não vou contar pra vocês o resto, mas é basicamente isso. Provavelmente, o que a gente acha que vai acontecer aqui? A gente acha que vai acontecer é que não é muito... Ele pode até ter contado, mas não é bem assim, né? Ele vai se desculpar, vai ter uma segunda chance. É isso, tá? Em andamentos também nós temos Priorado da Laranjeira. Por que eu falei pra vocês se vocês poderiam considerar 12 ou 3 leituras? Porque são 2 livros, mas é uma história só, tá? Então, eu li 3 livros, enfim. Primeira parte é uma parte mais introdutória. Ai, caminhões! Uma parte mais introdutória, onde a gente vai ser apresentado a esse mundo que tem dragões de fogo, tem dragões de água, mas os dragões de água são bonzinhos, de fogo não são. Tem o Inominado, que é um que há 1000 anos atrás tocou o terror ali, mas conseguiram aprisionar ele, só que agora ele tá prestes a voltar.
Então, tá todo mundo com medo. A gente tem uma rainha aqui que ela precisa ter uma filha pra continuar a linhagem, porque essa linhagem dela protege o povo desse dragão. Só que não é bem assim. Aí a gente tem uma outra personagem principal que tá ali, que ela é do Priorado da Laranjeira, que é meio que uma sociedade secreta muito antiga, né? Que eles têm poderes. Ela é uma maga, ela se alimenta do fruto da laranjeira para ter poder. E ela já tá ali há 8 anos nessa corte, né? E ela acaba, né, se apegando muito a essa rainha. A gente também tem outros personagens, a gente tem a Tané lá no leste, que é onde ficam os outros dragões, né? E ela quer ser uma ginete de dragão, então ela tá sendo aprendiz de ginete de dragão pra montar em dragões. O leste e o oeste não se dão bem, porque eles veneram os dragões e os outros têm raiva dos dragões. Só que existe 2 tipos de dragões, tá? Enfim, agora já estamos me encaminhando mais pro final, já tô na metade desse livro aqui. E agora temos muito mais ação, tá? A parte introdutória ficou de lado, temos alguns plot twists, então eu tô achando uma leitura bem boa. Até agora eu daria a nota 4 pra ele. E uma segunda chance eu daria a nota 3 ou 3,5, ainda não sei. Talvez mude no final, não sei. E Priorado talvez mude, também não sei, mas eu acredito que não, tá? E, gente, cansei de falar, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Me contem qual foi seu favorito do mês, se você teve alguma decepção, vamos conversar aí nos comentários, eu gosto muito de conversar com vocês. Os meus favoritos, como vocês sabem, foi o Circo da Noite, mas foi uma releitura que eu já amava. A Última Livraria de Londres foi o meu favorito do mês, eu acho, tá? E a minha decepção foi o da Lucy Dillon, porque de todos era o livro que eu queria gostar muito e não consegui gostar tanto. Então, essa pode ser a minha decepção, tá? Então é isso, não esqueça de clicar nos links aqui embaixo, tá? Beijo e até mais!